Nós vamos conversar agora com a Bárbara, que é uma das organizadoras do Quarto SESMEP e também participa do movimento de economia solidária. Bárbara, queria que você falasse um pouco pra gente sobre o movimento que você participa e também um pouco do evento de hoje. Pois bem, aqui na região do Médio Paraíba, né, várias ações já começaram a ser esboçadas há muito tempo, né, há cerca, inclusive, de mais de 8 anos, mas foi especificamente em 2012 que essas ações começaram a ter um cunho de organização, unindo a universidade, que a gente tem como entidade de apoio e fomento, unindo os empreendimentos de economia solidária e unindo membros da gestão pública, principalmente de Volta Redonda de Pinheiral. Essas foram as duas cidades que mais participaram dentro dessa organização que se iniciou em 2012. Muito bem, eu comecei como aluna aqui na Universidade Federal Fluminense, né, dentro do PET, Gestão Social. Depois eu fui bolsista do Intec-Sol, que é uma incubadora de empreendimentos de economia solidária também da região. E aí hoje sou gestora pública dentro da Secretaria de Planejamento de Volta Redonda. E aí o que acontece? O movimento de economia solidária, ele junta principalmente esses três segmentos que eu te disse, né? Então, gestão pública, empreendimentos econômicos solidários e entidade de apoio e fomento. Em 2003 fizemos 2 seminários, um foi em Pinheiral, outro em Volta Redonda. Fizemos uma boa caminhada tentando articular com várias outras cidades aqui da região, que são cerca de 12 municípios, para inclusive se aproximarem, falando propostas, falando, né, quais as maiores dificuldades em se trabalhar dentro do contexto da economia solidária, que é uma outra forma de pensar a economia, que é o modo de vida que a gente realmente pensa, né, num modo de vida sustentável, na justiça social. Então os princípios são autogestão, né, não tem a figura do patrão, é a cooperação, a autonomia, o empoderamento. Então você de fato vai trabalhando com lógicas, né, com princípios que vão se perdendo de acordo com os valores que, de certa forma, a economia de mercado, ela vai empurrando a goela abaixo, a gente nem vai percebendo, né? Ela vai nos pressionando, e aí vem a precarização do trabalho, né? Vem terceirização, vem a exploração de todas as formas. Então, justamente a gente vem, né, nessa outra forma de pensar a economia, outra forma de pensar a vida em sociedade. Então tem esse cunho ideológico, né? E aí também tem pensar a geração de renda. Então o nosso foco são os pequenos produtores, as pessoas que de fato estão na ponta. Então artesãos, catadores de material reciclável, mulheres que se organizam em cooperativas e associações de costura, de alimentos, membros de fábrica recuperada. Então quando uma indústria vai à falência, né, uma fábrica vai à falência, os próprios trabalhadores se organizam para voltar com aquilo à tona, sem patrão, para que a coisa possa funcionar, e eles continuem trabalhando de uma forma empoderada, de uma forma cheia de autonomia, com autogestão, cooperação. Não é fácil, né? Não é fácil, porque se fosse fácil a gente não estaria organizado como movimento social. Né? Já começa aí, não é nada fácil, mas é justamente essa resistência que a gente tem e essa luta de anos, né? A gente começa a pensar em projetos, em programas de cunho ali quase de política pública em 2003, né? Se pensando a nível nacional no Brasil. E isso começa a ter capilaridade através dos estados e dos municípios. Então, assim, é uma caminhada de já um longo tempo, que Volta Redonda começou a se organizar de novo em 2012, aí em 2013 tiveram seminários, em 2014 tivemos uma conferência regional de economia solidária, que foi aqui na UF, inclusive a UF sediou 3 seminários, sediou uma conferência e sediou uma plenária. Então, assim, ressaltar a importância extrema da universidade como um elo do movimento social de economia solidária, porque se não fosse a universidade como ela, assim, boa parte a gente teria assim, muita dificuldade de espaço, teria muita dificuldade de, inclusive, lugar, pensar mesmo de fato a organização, né? Então, assim, a universidade como entidade de apoio e fomento é crucial para oferecer formação, para oferecer assessoria técnica, principalmente nos empreendimentos, pequenos produtores que estão lá na ponta. Então, assim, é mais do que obrigação, né? A universidade, ela tem esse elo, né? Ela precisa fazer isso. E o movimento de economia solidária, que bom que Volta Redonda, aqui na região do Médio Paraíba, pode contar com a UF, sabe? Que bom. E pode contar com o PET, Gestão Social, pode contar com a Intec-Sol, que são projetos daqui, pode contar com os alunos do curso de Administração Pública, de Direito, de Psicologia, de Administração, que estão sempre com a gente, né? Bom, o evento de hoje, ele também foi organizado pelo movimento. Então, quem organizou esses seminários, os SESMEPs, né, a ideia, são justamente membros aqui da universidade, então professores e alunos desses projetos, catadores, artesãos, mulheres que trabalham com alimentação dentro da lógica da cooperação e gestores públicos. Nós
falamos sobre o arranjo político institucional. Numa situação tão difícil e complexa que a gente vive politicamente e economicamente no Brasil, a gente convidou um professor para falar do nível nacional, porque ele trabalhou diretamente lá em Brasília, na Secretaria Nacional de Economia Solidária. Então ele veio hoje pela manhã, o professor Anselmo, que hoje dá aula agora na Universidade de São João del Rei, para falar do que de fato está acontecendo, porque ele saiu de lá para voltar a dar aula há pouco tempo, então ele contou o panorama, né, de como isso está sendo arranjado por aqui. A gente convidou a educadora popular Adriana Cardoso, que agora também entrou em Mangaratiba como gestora pública, mas há anos milita também no movimento de economia solidária, para falar do contexto político-institucional do Rio de Janeiro. E tiveram algumas pessoas para falar do contexto regional. O professor Abegão, que fez uma contextualização, que é o professor aqui da UF, né, há anos, que inclusive foi um dos que ajudou a puxar essa organização em 2012, falou do que é economia solidária e como que isso estava se dando, assim como o Evaldo Santana, que é gestor e é membro do Centro de Cooperativismo do Sul Fluminense de Catadores de Material Reciclável e é da cooperativa Folha Verde de Volta Redonda, junto com um membro de Pinheiral, então da gestão pública, que foi o Fred Almeida, que é da coordenadoria lá de Economia Solidária de Pinheiral. Eles falaram do contexto regional. Logo após essas falas, todas pela manhã, isso envolvendo mística, porque o movimento social exige esse calor humano, então por isso que a gente faz aquele acolhimento gostoso, com música, com dança, com ciranda. Então a gente, a pensar no modo de vida diferente, vai além de só ficar debatendo, vai além de só não beber em copo descartável em dia de evento, vai além, sabe? É justamente esse contato com o outro, né? É essa relação interpessoal mais próxima, né? Esse resgate humano, né? E aí, à tarde, a gente se dividiu em grupos, né? Então, tiveram o grupo dos catadores, o grupo das artesãs, o grupo das mulheres que trabalham com alimentação, dos gestores públicos e entidades de apoio e fomento. E aí saíram propostas dali. Dessa proposta, todos os grupos, todas essas salas falaram da criação do Fórum de Economia Solidária de Volta Redonda, com amplitude para a região do Médio Paraíba. E aí foi deliberado hoje, que bom, o Fórum de Economia Solidária de Volta Redonda. Então a nossa próxima reunião já é dia 31 de agosto. Isso foi uma verdadeira vitória do movimento, porque agora com o Fórum a gente ganha uma continuidade, sabe? De fato de poder colocar em prática todas essas ações que saíam como proposta desde o primeiro seminário, desde a plenária de Economia Solidária lá de 2012, né? Então agora a gente tem um mecanismo que vai ser mensal de colocar isso em prática, né? E provavelmente vai ser, novamente, a universidade que vai sediar essas reuniões do fórum. Então, mais uma vez, a relevância extrema de se ter projetos de extensão, como é crucial projetos de extensão dentro da universidade, porque é graças a ele que a gente consegue esse elo com a comunidade. É graças aos projetos de extensão, como um PET, por exemplo, Programa de Educação Tutorial, como uma incubadora tecnológica assinada pelo CNPq, né, que recebe verbas disso, e como a aceitação de vários outros projetos dentro da própria universidade, de um diálogo, de uma transversalidade com outros cursos, é essencial para que a coisa possa florescer, ganhar uma amplitude e força política, porque tudo gira em torno de, inclusive, uma força política. Então, a UF vai sediar essas reuniões do fórum, né? Então, tá todo mundo super feliz. Saíram aqui do auditório muito satisfeitos, muito felizes com essa conquista, e agora tem mais o desafio de continuar lutando, que é colocar todas essas reivindicações, demandas, propostas em prática. Muito obrigado. Aqui é o Macauro no 4 SESMEP pela TVE.